Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior, conhecendo o livro Hidráulica Básica, parte 1. Caso você não tenha assistido, assista a parte 1 primeiro, para depois assistir este vídeo conhecendo o livro Hidráulica Básica, parte 2. Na parte 1 eu expliquei a estrutura do livro, falei sobre todos os capítulos da primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre os capítulos da parte 2. Só tem uma coisa que eu gostaria de relembrar. Este livro, como nós já vimos, tem a parte 1, escoamento permanente em condutos forçados, e a parte 2, escoamento permanente e não permanente em condutos livres. Que essa parte é muito importante. Na parte 1 a gente falou bastante sobre água, toda a rede de distribuição de água, da ETA em diante, funciona como conduto forçado. Quando é captação em manancial de serra, a água pode ser conduzida por gravidade, mas da ETA em diante é sempre como conduto forçado. E aqui na parte 2 a gente trata de conceitos que vão ser aplicados a redes de esgoto e também galerias de águas pluviais, a rede de drenagem da água da chuva. A rede de esgoto a gente pode ter alguns trechos que funcionam como conduto forçado, principalmente quando nós temos estações elevatórias que bombeiam o esgoto até a estação de tratamento, e em emissários submarinos também, quando o esgoto é lançado em alto mar. Mas de uma maneira geral, toda a rede de esgoto e toda a rede de drenagem de águas pluviais urbanas funcionam como condutos livres, onde a principal força responsável pelo escoamento é a gravidade, ok? Então, vamos para os capítulos da parte 2. Então nós temos aqui o primeiro capítulo da parte 2. O capítulo 7 fornece as bases sobre escoamentos em superfície livre. Este capítulo você não pode pular em hipótese alguma, diferentemente do capítulo 1, que poderia ser pulado para os estudantes que tiveram fenômenos de transporte ou mecânica dos fluidos e lembram da matéria, obviamente. A gente vê que nesse capítulo existem bastante coisas que se referem a canais, e isso vale para rios, córregos também. Depois chegamos no capítulo 8, canais, escoamento permanente e uniforme, mais um capítulo que não pode ser pulado em hipótese alguma, ok? Então capítulo 7 e 8 são capítulos obrigatórios. Este capítulo, apesar de não ser muito extenso, por questões de limitação de tempo, caso necessário, pode ser pulado, tudo bem? Chegamos depois ao capítulo 10, energia ou carga específica, mais um capítulo que não pode ser pulado em hipótese alguma. Chegamos ao capítulo 11, ressalto hidráulico. Este capítulo também não pode ser pulado, tudo bem? Esse fenômeno é muito importante e às vezes ele é utilizado na automistura de coagulante utilizado em estações de tratamento de água. Então, existem ETAs que utilizam o próprio ressalto hidráulico para fazer a mistura do coagulante na primeira etapa da estação de tratamento após o gradeamento, ok? Depois nós chegamos aqui ao capítulo 12, orifícios, tubos curtos e vertedores. Como eu já mencionei na parte 1, muitos professores acabam dando este capítulo quando eles estão tratando de condutos forçados. Pode ser que esse capítulo já tenha sido visto. Caso não tenha sido passado na parte 1, ele deve obrigatoriamente ser visto na parte 2. Então, nós temos aqui até o momento 5 capítulos que devem ser vistos obrigatoriamente. O 7, o 8, o 10, o 11 e o 12. Lembrando que o 9, como já foi mencionado, pode ser pulado por questões de tempo. E aí nós chegamos ao capítulo 13, escoamento permanente gradualmente variado.
É um capítulo muito interessante por mostrar, sair um pouco daquilo que a gente viu na maior parte do livro, que fala sobre escoamento permanente, só que muitas vezes não dá tempo da gente ver esse capítulo. O livro fala da possibilidade de pular o capítulo 1 e da possibilidade de pular o capítulo 14, mas muitas vezes, na realidade, por questões de tempo, nós temos feriados ao longo do semestre, às vezes a gente precisa corrigir a prova que foi dada antes de dar continuidade no conteúdo, então este capítulo não é o ideal, mas junto com o capítulo 9 seria um capítulo que poderia ser pulado, ok? E aí, por fim, nós chegamos ao capítulo 14, escoamento variável em canais. Então aqui já é um tema um pouco diferente, a gente não trabalha com escoamento permanente, e em alguns programas de mestrado, além da gente fazer uma revisão da parte de hidráulica, este capítulo ele entra por completo, mas não como revisão, sim como um capítulo a ser visto, muitas vezes não foi visto na graduação, e aí a gente consegue até aprofundar em programas de mestrado. Até teve uma colega minha no mestrado que trabalhou com essa parte na dissertação de mestrado dela. E aí na página 511 nós chegamos ao final do livro Hidráulica Básica, que apesar do nome modesto, é um livro excelente e não vê só a parte básica, o capítulo 14 é um exemplo disso, e exercícios também ao longo dos capítulos, aquelas observações que a gente vê muitas vezes aqui do lado direito ou do lado esquerdo da página, com mais problemas, instigando o aluno a pensar em encontrar soluções. E no planejamento ideal, a gente veria na parte 1 os capítulos de 1 a 6 e na parte 2 os capítulos de 8 a 14. Lembrando que é um livro para ser visto durante um ano. A parte 1 em uma disciplina e a parte 2 em outra disciplina. Reforçando uma coisa que eu já comentei no vídeo anterior, é que a parte 1 deve ser vista primeiro e depois a parte 2.